Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui da nossa minissérie Construindo um Jogo com Construct 3. Eu sou Erisvaldo Correia e no vídeo de hoje nós vamos continuar entendendo um pouco mais sobre os comportamentos nos objetos. Na aula passada nós desenhamos esse pequeno cenário, eu sei ainda está meio feio, meio bagunçado, mas é só um exemplo, e aprendemos como inserir os objetos. No caso aqui são as nossas sprites, e também inserir comportamentos. Nessa videoaula nós vamos aprender um pouco mais sobre a questão dos comportamentos nos objetos. Então, o que a gente fez na videoaula passada, vou clicar aqui no visualizar. Para quem não assistiu, recomendo que assista primeiro as videoaulas anteriores, foi adicionar um comportamento de controle da câmera ao nosso objeto que está representando o personagem e também a possibilidade de movimentar ele com aquele famoso movimento de RPG, que é o movimento de 8 direções. Eu posso ir para todos os lados e aqui com o centrar visão eu coloquei aqui que eu posso continuar vendo o que está desenhado no cenário. Então, perceba que o campo de visão vai se ajustando conforme o nosso personagem se movimenta e eu consigo, de certa forma, enxergar o que está no restante da nossa cena, além do nosso campo de visão, que, como vocês podem perceber, ele está basicamente desse tamanho, ok? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais com os comportamentos. Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui, esse obstáculo, certo? Vou deletar esses obstáculos aqui. E vou deixar apenas o nosso personagem, certo? Eu vou diminuir também um pouco o tamanho aqui do nosso palco, apenas para a gente usar como teste. Então, para quem não viu, a gente clica aqui no nosso layout, e aí eu tenho as propriedades do layout, eu venho aqui no tamanho, posso fazer o tamanho unificado aqui já direto, ou clicar aqui nessa setinha e expandir, e assim eu consigo fazer o seguinte, diminuir. Eu vou trazer aqui para 1000 de tamanho, acho que está um tamanho bom. Opa, 1000, não 100. Beleza, então agora eu tenho aqui uma área um pouco menor, eu posso deixar aqui o nosso palco maior aqui para a gente conseguir visualizar. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou inserir um objeto, e vai ser um objeto que eu vou chamar de novo de obstáculo. Só que esse objeto, na verdade, eu vou chamar ele de plataforma e não obstáculo. Eu vou estar inserindo aqui. Vou manter a mesma cor marrom. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou deixar ele aqui embaixo. Segurando o Ctrl, vou replicar. Vou fazer aqui e um outro aqui. E eu vou trazer o nosso personagem para cá. Aqui eu vou replicar. Opa, selecionei duas vezes. Vamos apagar aqui o personagem. Vou aqui replicar essa plataforma para cá, mais uma vez aqui, ok? Beleza. Então, basicamente, quando eu der o play, porque o meu personagem está aqui, ele já vai trazer a câmera centralizando no meu personagem. Então, eu não preciso fazer com que o meu personagem seja inicializado na área de campo de visão, lá em cima no meu cenário. Porque eu tenho um comportamento que sempre vai fazer com que a câmera focalize a área inicial referente ao objeto que ela está associada. No nosso caso, esse objeto azul aqui que representa o meu personagem, certo? Só que agora, em vez de utilizar aquele movimento de 8 direções, eu vou fazer o seguinte. Quando a gente está construindo jogos utilizando o Construct, jogos no formato 2D, além desses jogos que eu tenho essa visão de cima, tipo RPG com movimento de 8 direções, é muito comum a gente fazer jogos de plataforma, como o próprio Super Mario, certo? Só que isso faz com que eu tenha algumas questões a mais, que são questões de física, ou seja, eu tenho que fazer com que meu personagem se movimente de um lado para o outro, mas como é uma plataforma, eu preciso fazer com que o meu personagem tenha a opção de pular, ele tem que encontrar objetos sólidos, barreiras, ok? E isso tudo o Construct já traz de uma forma pré-definida, através dos comportamentos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui, ó, clicar em adicionar, editar comportamentos.
eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 8 direções, eu vou clicar em cima dele e vou deletar o 8 direções. Mas eu vou manter esse comportamento de centrar em. Eu vou adicionar um novo comportamento, que vai ser o comportamento chamado plataforma. Esse comportamento ele faz com que o nosso personagem possa pular, correr ao longo de plataformas, porém, olha que interessante, o próprio Construct já traz aqui pra gente. Eu preciso trazer a questão de sólidos, ou seja, eu preciso de objetos que tenham um comportamento do tipo sólido. Por quê? Porque isso vai fazer com que o meu personagem encontre uma barreira. Se eu não tiver um comportamento sólido em algum outro objeto, o meu personagem simplesmente vai atravessar esse objeto. Olha que interessante, adicionando aqui a plataforma ao nosso personagem, se eu mandar executar agora, olha o que vai acontecer. O meu personagem vai inicializar caindo e foi para fora da minha cena, por isso que a minha câmera parou de focalizar ele, certo? Porque na verdade aqui, ó, se vocês lembram, o palco, né, a nossa cena, ela termina justamente nesse último sprite, que eu chamei de plataforma, que fica bem aqui no finalzinho, como está representado aqui. E ele está executando, só que o nosso player está caindo ao infinito e além ali, ok? Então, eu vou fechar isso aqui. E agora tem uma coisa interessante. Eu tenho o meu plataforma. Vocês viram que quando eu iniciei esta videoaula, eu excluí o objeto que estava chamado de obstáculo. Mas eu excluí ele aqui do nosso palco, ou seja, da nossa cena. Porém, se eu precisasse desse objeto, eu teria ele aqui, ó, na lista da hierarquia do objeto, que é o objeto obstáculo. E eu tenho então também o objeto plataforma. Então, o que acontece é que a gente, ao criar o objeto, o Construct ele vai guardar uma base desse nosso objeto aqui na hierarquia de projeto e eu posso trabalhar quantas instâncias eu quiser, ou seja, quantas cópias eu quiser do nosso objeto, como foi o que eu fiz aqui com o plataforma. Eu vou deletar esse objeto obstáculo, clico aqui para deletar. Ele pergunta se você realmente deseja deletar, porque você vai estar excluindo uma base que você pode estar utilizando depois em outra parte do seu projeto. Eu vou clicar em excluir. E aí eu vou ficar apenas com esses dois objetos por enquanto, que é o meu personagem e a minha plataforma. Uma coisa que é legal de entender é que quando você vai aplicar um comportamento, você está aplicando esse comportamento ao objeto e não àquela parte em específica que você selecionou no seu layout. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cópia do meu objeto plataforma, eu posso até modificar o tamanho dela aqui, não tem problema, em relação aos demais, certo? Porém, o que acontece é o seguinte: qualquer comportamento que eu inserir para este objeto, ele vai se replicar para todos os objetos da instância plataforma. Então, basicamente, se eu selecionar aqui, ó, o plataforma... Opa, meu mouse está com problema, eu peço desculpas. Estou com um problema aqui de duplo clique no mouse. Então, selecionando aqui o objeto plataforma, eu venho aqui nas propriedades e eu vou adicionar um comportamento. Esse comportamento que eu vou adicionar é o comportamento do tipo sólido. Ou seja, ele deixa o objeto intransponível. Isso significa que o meu objeto personagem, quando ele começar a cair por causa da física aplicada ao comportamento de plataforma, ele vai encontrar uma barreira e ele não vai atravessar. Além de que eu vou ter outros comportamentos já pré-definidos dentro do comportamento de plataforma que vão permitir com que eu utilize o meu personagem ao longo do jogo. Então eu vou adicionar aqui o comportamento de sólido na plataforma. Se eu fechar e mandar executar agora, olha aqui, o nosso player vai cair e ele vai bater aqui na plataforma. E agora eu consigo movimentar meu player de um lado para o outro na plataforma. Se eu apertar a setinha para cima, ele pula, porque ele já tem o comportamento, dentro do comportamento plataforma, ele já tem uma propriedade que permite ele pular. Então,
eu consigo ir pulando e o efeito de centrar em, ó, continua funcionando, que a minha câmera vai seguindo. Porém, observa essa parte aqui, eu tenho uma plataforma, só que eu desenhei ela muito mais alta. Então, o meu pulo não permite que o meu personagem alcance aquela segunda parte da plataforma. Tem duas formas de você poder trabalhar o comportamento para modificar os atributos. E isso aqui a gente vai ver agora. A primeira é a seguinte, no caso do comportamento de plataforma para o pulo. Quando você clica no objeto, ele vai listar os comportamentos e ele vai dar os atributos que esse comportamento possui. Por exemplo, o comportamento de centrar em, ou seja, o comportamento de câmera, ele só tem a propriedade de se está ou não habilitado. Então, como está com essa caixinha aqui selecionada, significa que ele está habilitado. Se eu tirar, conforme eu movimentar o meu personagem, eu não vou ter mais o comportamento da câmera controlada de acordo com o movimento do personagem. Então eu não vou estar conseguindo enxergar o meu personagem conforme o jogo andar, ok? Isso não é vantajoso para nós. Aqui, no comportamento de plataforma, eu tenho várias propriedades. Eu tenho a velocidade máxima, ou seja, qual é a velocidade máxima que o meu personagem consegue alcançar conforme eu estiver movimentando. Eu tenho a aceleração, qual é o nível de aceleração que ele vai ter do início ao fim de quando você apertar a teclinha da direita ou da esquerda. Eu tenho também a desaceleração. Eu tenho a força do pulo. No momento, a força do pulo é de 650. A gente vai ver mais para frente que a gente pode, através das folhas de evento, também controlar os atributos que estão marcados na propriedade de um comportamento. Por hora, como a gente não está mexendo com eventos, a gente vai estar fazendo a manipulação dos atributos fixadas diretamente aqui nas propriedades, ok? Então, eu, por exemplo, poderia mudar aqui a força do pulo, sei lá, de 650 para 100, só para um exemplo. Se eu der um play agora, vocês vão ver a diferença no pulo do nosso personagem. Ó, vou apertar. Tá para cima, percebe que ele praticamente não sai do chão, ou seja, é como se ele não tivesse pulo. Então, se eu quiser impedir que o nosso personagem pule, bastaria que eu deixasse ali zerado, ok? Eu posso vir aqui, ó, vou fechar, vou mudar aqui a força do pulo, por exemplo, para 1000. Vou dar um Enter aqui, agora eu mando executar, e se eu der um pulo com o meu personagem, olha a altura que o meu personagem tem agora. Então eu já consigo basicamente aqui fazer aqui o pulo que faz com que o meu personagem vá se movimentando aqui por todas as plataformas, certo? Porém não é vantajoso durante o processo do desenvolvimento do jogo que você crie uma força de pulo para o seu personagem com comportamento de plataforma de forma que ele consiga realizar todas as ações com um único pulo. Eu não sei quem é mais das antigas, quem conhece aqueles jogos de plataforma como Castlevania, por exemplo, que é um pouco antigo, porém tem uma parte em que o nosso personagem lá naquele jogo, o Alucard, ele tem apenas um único pulo. Depois, conforme você vai avançando na história, você consegue, por exemplo, um objeto relíquia que habilita para o personagem, por exemplo, o pulo duplo, onde ele pode executar um segundo pulo no ar. E a gente consegue trabalhar isso também dentro dos comportamentos de plataforma do Construct. Então eu posso vir aqui, eu vou voltar a força do pulo para 650 e aqui eu tenho uma opção, ó, pulo duplo. Eu vou clicar aqui para habilitar o pulo duplo. Quando eu executar, agora o nosso personagem está com a força de pulo normal, ó, um pulo só. Porém, quando eu estou no ar com o personagem, eu posso executar um segundo pulo, ó, 1, 2. E isso faz com que eu consiga, no caso aqui, alcançar essa outra plataforma, sem alterar a força do pulo, ok? Então, quando você está inserindo os comportamentos nos objetos, é muito importante que você preste atenção nas propriedades que esses comportamentos oferecem. No caso do nosso personagem, o comportamento de plataforma tem vários atributos. E não tem como eu dizer, esse é o atributo correto, ou esse é a forma de configurar
correta um atributo. O que você vai precisar fazer, enquanto você está desenvolvendo o seu jogo, é modificar os atributos e ir testando para que encontre a melhor configuração de todos os atributos, né, de todas as propriedades dentro do comportamento de plataforma que melhor se adeque ao seu jogo. Quando a gente chegar na parte de lidar com eventos, vocês vão ver que a gente pode configurar os atributos de um comportamento de acordo com ações e eventos. Então, você vai poder pensar, olha, eu quero iniciar um jogo de plataforma, porém, enquanto o meu personagem não alcançar um determinado ponto do cenário, ele só pode executar um único pulo. Mas daqui para frente, ele vai encontrar plataformas muito mais altas e ele vai precisar ter um pulo duplo, ou eu vou precisar modificar a força do pulo dele. Então, uma combinação de ações e eventos aqui alteram as configurações das propriedades deste comportamento e você consegue fazer com que o seu jogador não encontre, por exemplo, uma barreira, né, totalmente intransponível que não deveria ser intransponível, como uma plataforma que ele teria que chegar, só que você não configurou corretamente as propriedades do objeto plataforma, né, do comportamento plataforma dentro do seu objeto personagem, e isso faz com que o seu player, o seu jogador, não consiga executar todas as ações do seu jogo, certo? E aqui, por exemplo, falando em comportamento, se eu clicar na nossa plataforma, opa, mais uma vez o meu mouse dando pulo duplo, eu tenho aqui o comportamento de sólido. Esse comportamento de sólido ele só tem duas propriedades, se está habilitado ou não, e uma etiqueta. Okay? Essa etiqueta apenas para você trabalhar uma lista onde você pode nomear alguns tipos de ações importantes, certo? Não vem muito ao nosso caso agora. Porém, como eu disse, todo objeto, conforme você adicionar um comportamento, ele vai ter propriedades. Então basta que você analise as propriedades que estão dentro desse comportamento e com base nas propriedades você defina as configurações de acordo com o que for melhor para o seu jogo, ok? Eu vou ficando por aqui, dúvidas é só entrar em contato comigo, eu espero que vocês estejam gostando dessa minissérie e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, falou, fui!